Bem, irmãos, desejar a todos um bom sábado. Antes de iniciar aqui o culto, como sempre, eu peço a presença de todos os irmãos no vosso coração, que façam uma oração. Enquanto eu aqui vou fazer uma oração de reverência, pedindo a Deus a sua presença e a sua aprovação para este estudo. E, portanto, peço aos irmãos que se coloquem em pé, enquanto eu aqui em reverência e ajoelho, tendo a sua orientação. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, com o coração alegre, vamos entoar o hino número 15. Em Isaías, no capítulo 12, e vamos ler o versículo número 2. Este tema está relacionado com o mistério da salvação. Então, o livro de Isaías nos diz no capítulo 12 e no versículo 2: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém. Vou pedir a toda a congregação que se ajoelhe em reverência, os que não puderem que se mantenham em pé, e vou pedir a participação do Manuel Lourenço que nos dirija em sua oração, pedindo a Deus a sua presença e a sua aprovação para o Senhor. Ó querido Deus, o Altíssimo Pai, que habita nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor Jesus, nós que estamos aqui com os nossos olhos braços perante ti, nós te queremos, Senhor, suplicar o derramamento do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. E em especial sobre o pregador que nos vai falar da tua palavra. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a limpar o nosso coração da mancha de pecado, Senhor. E ajuda-nos para que nós possamos ter parte contigo no dia da pátria celestial. Amém. Senhor, eu te peço uma bênção especial para as ofertas que foram levantadas. Amém. Senhor, que elas possam ser canalizadas. De tal maneira que elas possam produzir frutos para a vida eterna. Amém. Dá-nos a tua doce companhia dos teus anjos e do Santo Espírito. Também te peço uma bênção especial para o Pai, Senhor. Amém. Pai Santo, que não seja palavras vindas do homem, mas seja palavras vindas de ti. Amém. E assim nós possamos ser aqui mais confortáveis e mais alimentados. Amém. Pai Santo, dá-nos a tua doce companhia, mais uma vez te peço. Dá-nos o teu amor, dá-nos o teu carinho, Senhor. E nós tanto necessitamos desse apoio vindo do céu, Senhor. Amém. Pois, Senhor Jesus, tudo que temos, pedimos perdão para os nossos pecados, Senhor. Amém. Aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa confiança sincera. Amém. Suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, podem tomar os vossos lugares. Mais uma vez, todas as boas-vindas. Irmãos, eu estou neste lugar, mas não me sinto digno, porque é uma responsabilidade muito grande falar na palavra de Deus e principalmente sobre o mistério que teve oculto desde a fundação, irmãos. Isto é, antes do mundo ser criado, este mistério da salvação já existia. Só que o ser humano não o conhecia, nem os anjos, nem o próprio Satanás conhecia. Unicamente o Pai e o Filho é quem sabiam deste plano da redenção e como resgatar de novo aquele que se perdeu, aquele que se afastou de Deus. Irmãos, o tema fala sobre o mistério da salvação. A salvação é um mistério, irmãos. É um mistério onde vemos a misericórdia, o amor, a justiça de Deus para resgatar de novo a humanidade e reatar com o próprio Deus. Irmãos, é esse o motivo e a razão da nossa fé aqui presente, para podermos agora transmitir aquilo que de graça recebemos. Está escrito, de graça recebeste, de graça dai. Então, irmãos, o que eu vos vou dar é aquilo que eu recebi. Porque eu não tenho mais conhecimento que os irmãos aqui, nem como um pastor, ou seja, como um homem que já é ilustrado. Nem as minhas palavras, irmãos, são... nem eu próprio sei pronunciar as minhas palavras. Por isso eu peço a Deus, em humildade, que nos ajude a compreender e a mim também transmitir esta importante mensagem. Porque, irmãos, ela será a última mensagem que eu transmito aos irmãos sobre estes temas que eu tenho vindo a pregar. Porque Deus tocou para transmitir uma mensagem mais dura e direta. Porque é preciso uma mensagem que desperte o povo, que estudem mais a palavra de Deus e que se preparem. Por causa do tema em que nós estudamos sobre a escola sabatina, que é os eventos finais, na volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, o julgamento, tudo isto sensibilizou a minha mente e o meu coração para transmitir os temas que eu irei preparar, com a graça de Deus, para a igreja. E acredito, irá dividir. Acredito que irá dividir, porque é um tema que eu tenho estudado durante anos e eu não posso expor um estudo sem primeiro me preparar, sem primeiro pedir a Deus a sua orientação e sem primeiro mostrar onde está escrito e o que é que foi escrito. Então que Deus nos ajude realmente a compreender o plano da salvação, este mistério, onde nos é revelado o amor de Deus, o sacrifício que foi feito do céu pela humanidade. O mistério oculto. O apóstolo Paulo fala-nos na carta aos Colossenses sobre este mistério oculto. Mas este mistério oculto da salvação
Ele foi revelado a quem primeiro? Aquilo que os anjos não sabiam, aquilo que Satanás não sabia, foi revelado a Adão e Eva. O que é? A provisão e o método para salvar e reatar o que o homem perdeu e voltar a ligar a Deus. Mas Deus não transmitiu esse plano da salvação assim, de uma vez só. Sabemos que a luz que Deus transmite a nós, ela vai ser dada de acordo com aquilo que nós pomos em prática. Então a luz ela vai se tornar cada vez mais clara, até que, como diz a palavra, até se tornar dia perfeito. Este plano da salvação, ele tem fases. A primeira fase era dar no lugar do pecador uma vítima inocente, sem mancha, perfeito, para ser o sacrifício no lugar do pecador. E seria apresentado um cordeiro que representava o tipo de Cristo em ser sacrificado em nosso favor. Ou seja, essa mensagem foi transmitida a toda a descendência de Adão e Eva e levou também ao patriarca Abraão, o pai da fé, essa mensagem. Mas, irmão, aqui só vemos a primeira parte da salvação da humanidade. A crucifixão de Jesus, que aponta a este sacrifício. Mas nós temos que ter o conhecimento da outra parte. Há um mistério que nos foi revelado. O próprio Deus nos diz na sua palavra, em Colossenses, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 26 e 27. Eu pedi ao irmão Peixoto que nos pudesse ler esses dois versículos. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Obrigado, irmão Peixoto. Então aqui vemos que há um mistério que esteve oculto em Deus e que foi revelado aos seus santos agora nestes últimos dias. Então, só o plano da salvação, ele não trazia a mensagem deste mistério oculto. Há outro seguimento, há outra continuidade ao sacrifício feito de Jesus. Entende? Era necessário o quê? A vitória sobre a morte. Porque toda a humanidade, ela morria. Porque o salário do pecado era a morte. Todos os que morriam não ressuscitavam. Não tinham o privilégio de vida eterna, isto é, de ir para o céu, para o seio de Abraão, e usufruir da vida eterna. Não, era necessário a vitória, o sacrifício sobre a morte. Sabemos que Jesus, na cruz do Calvário, ele deu a sua vida, isto é, o céu veio à terra, se colocou no lugar do pecador para ser a nossa salvação. Essa é a primeira parte, irmãos. Essa é a primeira parte. Então foi derramado na cruz do Calvário o sangue inocente de uma vítima, Jesus Cristo. Mas aqui ainda não existia a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte foi quando o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. Era necessário apresentar esse sacrifício ao Pai. E esse sacrifício foi apresentado na ressurreição, onde Jesus foi levado ao céu. Jesus se levanta agora dos mortos, o próprio Deus envia um anjo, e esse anjo diz a Jesus: Jesus, desperta, teu Pai te chama. E Jesus despertou e ressuscitou entre os mortos. Então Jesus agora é levado ao céu e apresenta lá o seu sacrifício. Mas era necessário que alguém passasse e sofresse aquilo que nós passamos e o que realmente o pecado nos leva, onde o pecado nos leva. Nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que nós podem acompanhar aqui. Diz assim: e visto como os filhos participaram da carne, ou participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas para, qual é o propósito? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo é quem tinha o império da morte, isto é, todos que morressem estavam todos presos sobre este inimigo, Satanás. Agora Jesus vem, oferece o seu sacrifício, sem mancha, sem pecado, exaltou a lei de Deus e justificou o pecador e deu argumentos a Deus para agora acusar o inimigo e destruí-lo e libertar todos os cativos que estavam na morte. Então, onde está a morte,
o teu aguilhão, não é? Onde é que está o inferno, a tua vitória? Então nós entendemos aqui que este plano da salvação foi mostrado à humanidade para nos resgatar. Agora, irmãos, eu vou passar aqui, aliás, estão aqui umas letras seguidas, os irmãos não conseguem aperceber-se. Agora, através desta mensagem, do sacrifício que é apresentado à humanidade, isto é, a Adão e Eva, a todos os patriarcas, a Abraão, todo o povo judeu, a humanidade em si, ela nos traz algo, nos consola, irmãos. E é aquele motivo que hoje estamos aqui a viver neste mundo como peregrinos, através, a desejando a volta de Jesus. Nós temos 4 pilares que nos traz o mistério da salvação. Estes 4 pilares é o amor de Deus. Os irmãos não conseguem ver o escrito amor. Então é o amor de Deus à humanidade, à sua criação. Esse amor que Deus nos transmite nos dá uma esperança, nos dá uma fé. Porque o justo viverá pela fé. Então a fé é um amor de Deus, em que Deus nunca abandonou os seus filhos e deseja que todos sejam salvos. E agora, o amor e a fé nos leva a quê? Quando nós temos amor e fé, exatamente. Os irmãos estão a seguir o raciocínio. Então a esperança pela fé no amor de Deus. E tudo isso é necessário que se me amais, então é necessário que uma obediência, uma submissão. Isto é um esvaziar do eu e deixar esta salvação apoderar-se de nós. Então vemos aqui 4 pilares: o amor de Deus, a fé, a esperança e a obediência. Sem a obediência, sem o esvaziamento do eu, tudo isto nada serve. Tudo isto apoiado aonde, irmãos? A palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós encontramos o amor de Deus, a fé em Jesus, nossa esperança, e tudo isto nos leva a quê? A obediência. Então nós obedecemos porque amamos a Deus. Eu já disse isto aqui há uns tempos atrás, que a esposa é fiel ao marido porque o ama. Então se o ama, é fiel. Isto é consequência, é lógico. Nós somos fiéis porque amamos. O mesmo raciocínio podemos trazê-lo para a parte espiritual. A parte espiritual é: se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Não é? E vemos que a lei é santa, é justa e é boa. Porque o apóstolo Paulo diz: se a lei não dissesse não adulterarás, eu não conheceria o pecado. Então a lei de Deus, ela mostra-nos o pecado, mas não nos purifica, não nos limpa. A lei agora aponta àquilo que foi feito no sacrifício, ela aponta a Jesus. A lei mostra a nossa condição e aponta a solução: Jesus Cristo. Então vemos na palavra de Deus a lei, que é o caráter de Deus e o seu governo. E foi por causa dessa lei que o sacrifício do Filho de Deus foi feito pela humanidade. Então vemos aqui quase um plano da salvação. Mas irmãos, esta é só a primeira parte da salvação. Agora falta a segunda parte da salvação. Irmãos, muitos não conhecem esta segunda parte. Muitos não conhecem. Muitos acham que Jesus foi crucificado, ressuscitou e está tudo feito. Então por que ainda continuamos a sofrer? Por que ainda morremos? Por que ainda há muita maldade e sofrimento no mundo? Porque o plano da salvação ainda não terminou. É necessário agora o quê? Nós, irmãos, temos uma luz. Nós, durante o 7º dia, e também no movimento de reforma, temos esta luz que foi dada a este povo. E essa luz foi-nos dada em quê? Em 1844. Foi mostrada a esse povo. Ainda não existia a Igreja Adventista. Foi através de Guilherme Miller, em 1840, transmitiu a primeira mensagem, que é: temei a Deus e dai glória. Essa mensagem demorou 4 anos, até 1844, onde veio a luz de que o santuário a ser purificado não era a terra, como Guilherme Miller disse. De resto, as 2.300 da manhã estava exatamente certo, tudo certo. A única coisa que estava errada era o lugar a ser purificado, onde pensava-se que era a segunda vinda de Jesus e a terra iria ser purificada. Então, em 1844, temos a segunda parte de salvação da humanidade. O que é que nós vemos na segunda parte, isto é, em 1844? Um sumo sacerdote que passou do lugar santo ao lugar santo dos santos, isto é, o lugar santíssimo, onde apresenta, onde está perante a Arca da Aliança, que contém a lei de Deus, isto é, perante a presença de Deus, e esse sumo sacerdote é o próprio que foi
sacrificado e crucificado na cruz. Então o próprio Jesus, o nosso sumo sacerdote, entra no lugar santíssimo. Agora passamos então à segunda parte, o lugar santíssimo, Jesus. E agora, e o sacrifício? É preciso o sacrifício. É preciso derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, nem essa passagem da Bíblia. Então, agora, o próprio Jesus, que é o sumo sacerdote, é a própria vítima, apresenta o quê? O seu sangue e o seu sacrifício na cruz do Calvário. E através desse sacrifício, ele faz uma eterna expiação. Agora, é necessário remover o pecado deste mundo. Agora, os pecados vão ser removidos aqueles que creem e vão ser transferidos para Satanás. Nós temos isto um tipo, para podermos entender isto, temos que ler o livro do Levítico, onde fala lá sobre a expiação, as festas, sobre as cerimónias religiosas, que acontecia, por exemplo, a cerimónia da expiação. Nesse dia da expiação existia 2 bodes. E sobre esses 2 bodes era lançada uma só, e escolhia-se um que iria ser sacrificado, tirar a vida, e outro, simbolicamente, iria ser transferido os pecados do povo para limpar os pecados do povo de Israel no dia da expiação. Nós estamos a viver esse dia da expiação desde 1854 até os dias de hoje. Não sabemos ainda os dias que vai durar, mas será a última expiação, não vai existir mais. No povo de Israel, isso acontecia todos os anos, mas nos céus só acontece uma vez e por todas. Então, irmãos, estamos a ver o tempo da expiação com o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, e Ele próprio é o sacrifício, e Ele próprio faz a expiação pelos que creem, aqueles que aceitam esse sacrifício e a misericórdia de Deus, enquanto a porta da graça está aberta. Nós podemos acompanhar este testemunho em Hebreus, capítulo 9. Irmãos, eu gosto muito do livro de Hebreus. Não sei se os irmãos apreciam, porque aqueles que creem nesta mensagem de 1844, o livro de Hebreus vai fazer sentido. E o livro de Hebreus, no capítulo 9, nos fala, o versículo 11 e 12, nos diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos, isto é, no lugar santíssimo, havendo efetuado uma eterna redenção. Estamos a entender agora o livro do versículo do capítulo de Hebreus, que o livro de Hebreus mostra o que realmente está-se a passar no céu, no tabernáculo, no templo de Deus, no lugar santo dos santos, e o que é que está a acontecer? Cristo é o nosso sumo sacerdote, e Ele apresenta o seu sangue ao Pai e faz a expiação por todos aqueles que creram nesta mensagem de salvar a humanidade através desse sacrifício que Deus colocou disponível à humanidade. Irmão, agora vem a outra parte que eu quero chegar. Isto é para explicarmos o plano da salvação. Este plano da salvação exige uma fé. Existem princípios fundamentais, colunas que nos vão firmar sobre esta verdade. Porque muitos dizem, isso não existe nada, nós quando morremos vamos logo para o céu. Jesus já morreu, está tudo feito em nosso favor. Não é preciso existir. Isso é um exemplo do lado do templo mosaico em que não serve de nada. Irmãos, tudo o que aconteceu tem sempre uma mensagem. Deus nunca manda a mensagem de uma vez só. A mensagem já vai clareando cada vez mais. E ela não é outro evangelho. É o mesmo evangelho, mas agora, claro, aos nossos olhos. E o livro de Hebreus mostra-nos isto, que realmente existe um santuário e que Jesus está a fazer intercessão por nós. E isso apoia a nossa fé. O que é a nossa fé? Que das 2.200 tardes e manhãs o santuário será purificado. Isto é, a partir de 1844. Irmãos, eu fui buscar o princípio de fé, e é sobre isso, irmãos, que eu vou falar. A nossa fé, isto é a crença número 10. A igreja, Deus deu à sua igreja 28 crenças. Isto é, 28 princípios de fé, que irá fazer dessa igreja uma igreja separada das outras. Porque cada igreja tem os seus princípios fundamentais da fé que professam. Isto é, se um irmão entra na igreja e deseja ser batizado, nós temos que mostrar a esse irmão aquilo que queremos, esse princípio de fé. Então, esse princípio de fé, baseado na palavra de Deus, vai fazer com que essa pessoa seja um adventista sétimo dia, nesse caso aqui, um movimento de reforma.
Por exemplo, se eu for para a Igreja Católica, eu vou para ser crismado, ou nesse caso crismado, para a atividade não, mas crismado, a Igreja tem o seu catolicismo, onde mostra a crença dessa Igreja. Então eu serei um católico se aceitar essas crenças e fizer um juramento em público, perante esse ato de batismo, aceitando esses princípios de fé. Essa Igreja, Deus nos deu princípios fundamentais de fé. E eu fui buscar o tempo dela no meio desses princípios fundamentais, qual fala sobre o santuário e fala também sobre as 2 Santas Tardes e manhã. Tem a crença número 10, e tenho aqui a crença número 10, os irmãos podem ver na internet, não sei se a Igreja Adventista atualmente tem esta crença, não sei. Sei que esta crença é do tempo de irmão White, é número 10, e diz assim: a crença número 10 sobre os princípios de fé diz que o santuário da nova aliança é o tabernáculo de Deus no céu, do qual Paulo fala em Hebreus capítulo 8 e mais adiante, e do qual o Senhor, como grande sumo sacerdote, isto é, Jesus Cristo, como grande sumo sacerdote, é ministro, e que este santuário é o antitipo do tabernáculo mosaico, e que o ministério sacerdotal do Nosso Senhor, associado a isto, é o antitipo do ministério dos sacerdotes judeus da antiga dispensação, e que este, e não o da terra, é o santuário a ser purificado no final dos 2300 dias, o qual é dominado esta purificação, sendo neste caso, como na figura, simplesmente, a entrada do sumo sacerdote, que é Cristo, no lugar santíssimo, para finalizar o ministério. E através da obra de expiação e eliminação dos pecados dos crentes que se encontram no santuário, ocupa um breve, mas indefinido período no primeiro compartimento, que é o lugar santo. E agora diz assim: e que este trabalho é o antitipo iniciado em 1844, consistindo na atual eliminação dos pecados dos crentes, e ocupa em breve e indefinido espaço de tempo até à sua conclusão, no qual o período de graça, que é o período de graça que estamos a viver para o mundo, será finalizado e o segundo advento de Cristo chegará. Então, esta crença número 10, os irmãos podem examinar isto no tempo da irmã White. Eu estou a falar isto no tempo da irmã White porque os princípios fundamentais foram alterados, irmãos. Os irmãos têm que ter consciência disso. E isso é o trabalho do inimigo, mudar aquilo que Deus nos revelou. Estes princípios fundamentais está no livro Yearbook, que é um livro, é o anuário, em que é escrito todos os anos as crenças fundamentais, porque pode haver reuniões, há várias reuniões, e vão alterando certas coisas. Todas as igrejas fazem isso. E há registros no tempo da irmã White sobre isso. E o Yearbook fala sobre esses princípios fundamentais da Igreja Adventista. Agora, a minha pergunta é: isto será um outro Evangelho? Será isto outro Evangelho? A pergunta que eu faço aqui. Será que isto é novo? Não, o apóstolo Paulo, eu falo na carta aos Gálatas, ele até diz: ainda que venha um anjo do céu pregar outro Evangelho, seja ele amaldiçoado. Estão a entender? Porque o Evangelho que já era transmitido no tempo do apóstolo Paulo, ele escreveu a carta de Paulo aos Hebreus, já fala sobre isso. O apóstolo Paulo já tinha a clareza sobre esse assunto. Agora estava transmitida ao povo essa mensagem. Só que parece que era novo para o povo. Mas temos o exemplo da lei de Moisés, não é? A lei em forma de ordenanças, que mostrava exatamente o que estava a acontecer. Então vamos abrir agora a nossa Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. E vamos ler o versículo 6 e 9. O apóstolo Paulo fala sobre estes ensinamentos e sobre este Evangelho. 6, 7, 8 e 9. Maravilho-me, o versículo 6, de que tão depressa passais daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. O apóstolo Paulo ficava maravilhado disto. Como é que ficava surpreendido? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transformar o Evangelho de Cristo. Já estava aqui a acontecer o trabalho do Anticristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele o quê? Anátema. Anátema significa amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo,
se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja ele amaldiçoado. A segunda parte da salvação, ele não é novo. Ele é uma luz que foi dada ao seu povo do que está a passar-se no céu. Irmãos, nós temos que agora viajar àquele tempo da expiação e saber o que era feito naquele tempo. É um tempo de choro, de jejum e muita oração. E o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele tinha que ter umas roupas próprias, que era no lugar santíssimo, tinha que ter uma campainha no final das vestes de um arrumar, e aquilo batia tipo campainha para saber que o sacerdote ainda estava vivo. Porque se havia pecado, se o sacerdote não pecasse, não transmitisse, ou alguma coisa estava em falta, ele podia perder a própria vida. Por isso é que tinha a campainha que é para o povo cá fora ouvir. Então, irmãos, nós neste momento, Jesus está no lugar santíssimo. A minha pergunta é, não ouvimos a sua campainha? Não ouvimos ele a fazer a última expiação por nós? A apresentar o seu sacrifício, irmão? Não vai haver outro tempo de graça, não há. Hoje, se ouvirmos esta mensagem, em que Jesus está a fazer esta expiação por nós, irmãos, devemos tomar uma decisão e compreender esse plano da salvação, que é a continuação do sacrifício de Jesus na cruz. Então agora, Evangelho Eterno. Este Evangelho Eterno foi transmitido a este povo, para ser transmitido ao mundo. Irmãos, encontramos as 3 mensagens angélicas em Apocalipse, no capítulo 14. Tem lá as 3 mensagens angélicas. É interessante que no versículo 7 nos diz essa primeira mensagem, mas o versículo 6 nos diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o quê? O Evangelho Eterno. Não diz um novo Evangelho, diz um Evangelho que é desde a eternidade, e é isso que nós temos que compreender. O Evangelho Eterno para quê? Para escondermos, mas aqui para proclamar aos que habitam sobre a terra, isto é a nós, e a todas as nações, tribos e línguas e povos. Essa é a mensagem que é para transmitir. Agora, que Evangelho Eterno é este? A primeira mensagem angélica, transmitida, irmãos, em 1840, que durou até 1844. Essa é a primeira mensagem, transmitida por Guilherme Miller. Isto é, os milenitas. Diz assim: temei a Deus. O temor de Deus, o temer a Deus é obediência aos seus mandamentos, é saber que Ele é Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Porquê? Porque é a vida da hora e a hora do seu. Então vamos a ver o juízo investigativo, a hora do seu juízo. Isto é a passagem de Jesus para o lugar santíssimo. Isto é, a Guilherme Miller, em 1840, foi transmitida esta mensagem que viria à hora do seu juízo. Foi 4 anos depois, em 1844. E diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Isto é a adoração a um único Deus e Criador. Agora, a segunda mensagem angélica, ela foi transmitida no verão de 1844. Está tudo escrito no Espírito de Profecia. E isto até diz, está escrito na História da Redenção, capítulo 51. A primeira mensagem angélica de 1840 a 1844 está na História da Redenção, capítulo 50. A segunda mensagem, que é o que vamos ler agora, iniciou-se no verão de 1844. Diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Irmãos, aqui temos que entender que caiu as religiões falsas. Todas as religiões que envenenaram as nações com as suas doutrinas de engano, que não eram o Evangelho Eterno. Agora, a este povo, a Igreja Adventista, é dado. Agora, no final de 1844, é dada a terceira mensagem angélica, que dura até hoje. Já repararam? Porquê? Porque Jesus viria 40 anos depois, não é isso? Porque é esse o propósito para esse povo, para preparar para que ele viesse. Mas hoje estamos aqui no deserto, ainda, nesse tempo. E agora, a terceira mensagem angélica foi transmitida no final de 1844 e está escrito na História da Redenção, capítulo 54. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante
do poder. Esta é a terceira mensagem angélica. Para não adorar a besta, irmãos, temos que estudar sobre isso. Nós sabemos, a besta significa um poder, este poder, adorar a sua imagem, o que ela representa, o que ela mostra, e o seu sinal. Também sabemos, tem aqui vários significados. Então, a este povo foi revelado, irmão, os princípios fundamentais mostram quem é este poder. E isto é que me impressiona. Os princípios fundamentais que Deus deu a este povo, diz lá nos princípios quem é este poder. E o que é que este poder fez. Só que hoje já não disse. Infelizmente hoje já não disse. Essa crença fundamental já não existe. E é sobre tudo isto que eu vou falar, se Deus quiser e assim com a sua vontade, sobre os estudos que vêm a seguir. Porque, irmãos, eu li várias passagens do Espírito de Profecia e tocou-me. Irmãos, tocou-me por algum motivo. Aliás, eu até perdi o sono. E acreditem, eu alegrei muito quando começou a fazer-se luz. Alegrei-me muito. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, aqui vemos Apocalipse, estas mensagens angélicas. Agora vemos também em Apocalipse uma segurança e uma esperança. A vitória. Sabem que a igreja de Laodiceia, ela não é vencedora. Porque a igreja de Laodiceia é representada como a mornidão. Nem é quente, nem é frio. Mas a igreja vencedora é a igreja anterior à Laodiceia. É a igreja de Filadélfia. É esse espírito que nós precisamos. Então, na igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, nos diz qual é a característica deste povo. Capítulo 13, versículo 10, 11 e 12. Olha o povo fiel que tem aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre alguns no mundo, sobre todo. Estão a entender, irmãos, a gravidade disto? A tentação que virá sobre todos, a todo o mundo, para tentar os que habitam no planeta qualquer, sobre a terra. É para aqui, irmãos, a mensagem. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, estamos aqui, temos de ser mais determinados e não adormecermos. Entender? E o versículo 12. Irmãos, eu quando li este versículo 12, olha o que é que Jesus nos fala sobre este versículo. Diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do... Jesus tem o Pai como meu Deus. Eu vou mostrar isto em João. Do meu Deus. Ora, às vezes fala meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do... Irmãos, repitam. Meu Deus. E o nome da cidade do... E a nova Jerusalém que desce do céu do... Meu Deus. E também o meu novo nome. Jesus tem ao Pai como Deus. Nós podemos provar isto na ressurreição de Jesus, em João, no final do livro de João. Os irmãos podem acompanhar João capítulo 20 e o versículo 17, quando Jesus ressuscita para apresentar agora o sacrifício ao Pai. Ele diz assim: disse-lhes Jesus a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. E agora, meu Deus e vosso Deus. Jesus tem o Pai como o único Deus. E Ele coloca esse Deus a quem Jesus serve como o nosso Deus. E coloca-se ao mesmo nível que nós. Estão a entender? Então, esta mensagem do Apocalipse, o 12, principalmente o 3:12, fala lá que tudo vem de Deus. Jesus é o intercessor entre Deus e os homens. Então, irmãos, esta mensagem da salvação é muito importante. E agora passar a partes muito mais sérias. Muito mais sérias mesmo. Muito. Eu nem sei como é que é explicar, nem sei como é que é dizer, mas eu vou só simplesmente usar as palavras do Espírito de Profecia e espero que elas transmitem. E eu oro a Deus que toque agora no coração dos irmãos. Estamos a terminar o estudo para que essas palavras tomem uma transformação nos nossos corações. O perigo na ignorância da nossa história passada.
O diabo não gostou que esse povo, que Deus levantasse esse povo, separado da verdadeira do mundo, e ela foi transmitir a última verdade que jamais transmitirá no mundo. Diz assim, toda a experiência genuína nas doutrinas religiosas. Estamos a falar aqui um ponto fundamental de Satanás até Tecou. Eu pus em amarelo que é para nós entendermos. Doutrinas religiosas apresentará o cunho de Jeová. Então todas as experiências genuínas nas doutrinas religiosas têm a aprovação de Deus. Ele diz assim, todos devem ver a necessidade de compreender a verdade, como é que está escrito? Por si mesmo, individualmente. Irmãos, isto é um trabalho individual. Diz assim, precisamos compreender as doutrinas que foram estudadas com cuidado e oração. Irmão, eu estou arrepiado em falarmos naquele tempo, a irmã White ela é um testemunho daquele tempo. Foi-me revelado que há entre o nosso povo grande falta de conhecimento quanto ao surgimento e progresso da terceira mensagem angélica. Já, a partir de 1944, no final. Grande é a necessidade de examinar o quê? O livro de Daniel e o livro de Apocalipse e aprender cabalmente os textos a fim de sabermos o que está escrito. Sabemos que é no livro de Daniel que fala as 2.300 tardes de manhã. Sabemos que é no livro de Apocalipse que fala primeiro a Deus da glória, não adorar a besta nem a sua imagem. Então devemos unir estes dois livros e estudar por causa das doutrinas religiosas. Que o Satanás sabe que vai trazer a confusão de falsos mestres, falsos doutores, enganarão muito, se for possível até os escolhidos. Continuando, irmãos, está escrito, isto foi tudo retirado no livro Evangelismo e também está apoiado no grande conflito, não digo não. A luz que me foi dada tem acentuado de veras e que muitos vão sair de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios. Irmãos, eu já passei aqui um culto onde a irmã White diz que este versículo, espíritos enganadores e que vão dar ouvidos à doutrina de demónios, ela diz, este versículo que o apóstolo Paulo escreveu é para aquele tempo da irmã White. Do que estava a acontecer já no tempo da irmã White. Ela disse que já este versículo é só para aquele tempo, não é para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu no passado. É para a igreja no tempo dela. O Senhor deseja, vamos ver aqui o desejo de Deus, que toda a alma que professa crer na verdade tenha um conhecimento inteligente do que seja a verdade. Irmãos, o ser humano é movido por sentimentos. Deus deseja um raciocínio inteligente, isto é, unicamente guiado por Ele. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Isto é uma certeza. Será sacudido tudo o que possa ser sacudido. Não cumpre então a cada um compreender as razões da nossa fé? Então a irmã White está a falar que é necessário cada um compreender as razões da nossa fé, os princípios de doutrina que Deus deu ao seu povo. Em lugar de haver, os irmãos comentam, tantos sermões, deve haver mais acurado estudo da palavra de Deus, abrindo as Escrituras, texto por texto, e procurando as fortes evidências que apoiam o que é, irmãos, que está em amarelo é muito importante, que apoiam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram ao ponto em que nos encontramos hoje, já no tempo da irmã White, e sob a plataforma da verdade eterna. Sabemos que houve inimigos usados por Satanás para colocar defeitos nesta firme plataforma, que são os princípios fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia no tempo da irmã White. E para terminar, irmãos, é este texto que os irmãos devem ter em mente. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Irmãos, esta obra já não é para o tempo da irmã White. É para quando terminar a minha obra. Irmãos, eu acredito que esta mensagem é para nós hoje. Cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu, Deus ergueu, deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que
Deus estabeleceu. Estamos a falar nos princípios fundamentais de fé que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para outra organização. Porquê? Uma organização nova, porque isso significa apostasia da verdade. Irmão, essas palavras não são minhas. Essas palavras são de Jesus, que deu a ela no meio. Porque o Espírito de Profecia é o testemunho de Jesus para o seu povo. Então eu estou a usar essas palavras para nos despertar. Então agora, cada um individualmente, assim como eu, irmão, fiz e faço, deve estudar cabalmente, texto por texto, e ver se as doutrinas que Deus estabeleceu a esse povo são exatamente o que Deus estabeleceu. Então temos que estudar muito, irmãos, à luz da palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo para compreender essas lições. Porque, irmãos, acredito que irá trazer sacudido. E a perseguição irá. Então, se a perseguição ainda não continuou, é porque nós nos calamos. E, irmãos, eu prefiro ser fiel a Deus que aos homens. Sem dúvida. Amém. Eu prefiro ser perseguido ou dizerem mal de mim, mas ter a consciência tranquila que estou a defender a causa de Deus e não a causa da igreja A, a causa da igreja B. Eu não estou aqui por causa disso. E se Deus me chamou, foi por um propósito maior. Eu não sei qual é. Quer dizer, eu tenho ideia, mas Deus fará o resto. Se eu me colocar nas mãos de Deus. Irmãos, eu estou a falar isto porque eu tive uma experiência pessoal. Eu passei a noite sem dormir. Eu pedi a Deus que me ajudasse. O sono não vinha. Preocupações do mundo vinham sobre mim. Eu disse, Senhor, ajuda-me a concentrar no caminho da tua palavra, que é o que me satisfaz. Então, quando Deus colocou a palavra de Deus, os princípios, a ordem que Deus quer colocar na sua igreja, irmãos, tudo foi clareando. Eu estava na minha cama, comecei a chorar, irmãos. Eram 3 da manhã, 4 da manhã. Eu levantei-me e fui para um quarto à parte orar a Deus. Agradecer a Deus por esta maravilhosa luz que Ele me tem dado. Esta luz não é de agora, tenho vindo a estudar há alguns anos. E quero apresentar aos irmãos. Mas é Deus quem irá fazer isto. Então Deus tem clareado esta mensagem, irmãos. Esta mensagem é importantíssima. Porque eu acredito que os tempos em que estamos a viver são pouco tempo que nos resta. E é necessário agora transmitir estas mensagens para nos preparar para a grande sepultura. E há um livro que é o Mensagens Escolhidas, volume 1, no capítulo 25, que fala os fundamentos. A firme plataforma, leiam este versículo, a firme plataforma. E o que é que Satanás fez essa obra? É importantíssimo, irmãos, porque ele já fez estragos dentro da igreja. E é necessário agora nós estudarmos esse estrago, pedir a orientação de Deus, que unge os nossos olhos com o colírio para podermos despertar e não sermos enganados. Porque Deus terá homens e mulheres fiéis a Ele, ao dever, com consciência limpa e que sabem qual é a verdade de Deus. E esses homens Deus usará para transmitir ao povo. Deus ajude realmente a que isto seja para abrir o nosso coração e não para haver agora guerra e apontar a dedo ao irmão, que isto é a obra do diabo, que o diabo é que faz isto e aquilo. Irmãos, está escrito que a mente do povo irá ser despertada. E que essa mente do povo irá procurar os líderes e perguntar, são estas coisas assim? E o povo dirá, essa mensagem é do diabo, não creias nisso. Irmãos, Deus nos despertará para esta última mensagem. Eu tenho fé nisso, eu tenho certeza disso. Amém. Então possamos agora nós hoje sermos humildes e sermos com os brilhantes para o Espírito. Será assim mesmo assim? Estudar, examinar. Será que foi assim que o apóstolo Paulo disse? Isto é novo? Não. Então com a palavra de Deus nós vamos concluir realmente qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Para a honra e para a glória de Deus, vamos entoar o hino número 121. Sim.
aqui eu faço a oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de tudo aquilo que podemos receber. Senhor nosso Deus, Pai Criador de todas as coisas, a Ti seja dada a honra, a glória e a majestade para a Tua eternidade. Amém. Quero te agradecer, Eterno Pai, pelo privilégio de aqui me encontrar, Senhor, e também pela responsabilidade que me concedes, de poder transmitir esta mensagem de alerta e despertar o Teu povo para temer a Deus e dar glória, que é vir na hora do seu juízo. Não adorar a besta nem a sua imagem, Senhor, e mostrar que a queda de Babilônia, Senhor, e todas as suas falsas doutrinas e enganos ainda corrompem o mundo e infelizmente também o Teu povo. Nos ajude, Senhor, à luz da Tua palavra, com a inspiração do Teu Santo Espírito, para que Ele nos guie em toda a verdade, que nos leve a todo o entendimento da verdade presente, para que possamos estarmos preparados e firmes na luta que está por vir. Queres abençoar o Teu povo aqui presente, para que os ilumines nesta história da redenção que foi transmitida ao Teu povo, desde Adão e Eva, Senhor, até nossos tempos dois, e o plano que está agora a ser iniciado, a última fase da salvação, no lugar santíssimo, onde Jesus faz a expiação dos pecados de todos aqueles que creram na Tua salvação e todos que aceitaram o sacrifício de Jesus em nosso favor. Que realmente, Senhor, todos possam compreender e hoje tomar uma decisão, uma posição em defender a Tua causa e viverem de acordo com a aceitação que Jesus transmite para nós nas nossas vidas diariamente. Amém. Perdoa os meus pecados e faltas, Senhor, pois Amém. reconheço que sou indigno, mas também tenho esperança e tenho fé que pela justiça e os méritos de Jesus, Senhor, posso ser coberto com o seu manto de justiça e Amém. tornar-me assim perante Ti, Senhor, irrepreensível aos Teus olhos. Amém. Assim como qualquer um aqui presente também poderá ter essa fé, porque a todos nos deste a Tua graça e salvação nos méritos de Jesus. Amém. Esperas agora para os nossos lares, que possam neste teu dia, Senhor, estudar a Tua palavra, conviver com os irmãos e, Senhor, partilhar essas maravilhosas lições que aqui aprendemos. E que possamos tomar um compromisso e viver pela fé nesses princípios fundamentais que estabeleceste e deste ao Teu povo, onde Satanás vem para destruir para perfeitos e desviar a verdade, Senhor, para a mentira. Nos ajudes realmente a despertar-nos, Senhor, e viver estes últimos dias que a terra vive pela Tua graça, Senhor. Dando a Tua paz e bênção, com perdão de todas as nossas faltas, incluindo as minhas faltas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós damos assim por terminado este estudo. Em nome de Jesus começamos este estudo e em nome de Jesus terminamos e entregue nas suas mãos para que Ele faça esse resto da sua obra nos nossos corações. Ficamos então assim despedidos para o próximo sábado. Que Deus abençoe e é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro